legal para que vocês possam entender essa relação que a gente tem na justiça do trabalho, né, entre o empregado e o empregador, né, como é que solucionam os conflitos, né, existentes dessa relação jurídica de trabalho, e para que vocês possam entender melhor, eu li esses dias, né, saindo um pouco da aula, mas eu li a respeito um negócio que eu vi no Instagram e até eu compartilhei, que as pessoas, muitas vezes, assim, para se fazerem entender, elas têm que deixar de lado um pouco o seu diploma, né, para que a gente possa dar a nossa contribuição, né, daquilo tudo que a gente estudou, né, para que a gente possa ajudar as pessoas, né. Então, no direito aqui, até quando eu me propus a dar aula na Alcides Maia, e a gente, né, costuma dar uma aula a respeito de algum assunto, né, que é livre, né, e aí eles fazem uma espécie de banca para avaliar o professor, né, e aí vão contratar a pessoa que eles acham que está mais habilitada. E aí por curiosidade, eu dei uma aula sobre princípios, tá, do direito do trabalho. E aí eu lembro que uma das coisas que eles falaram, né, naquela avaliação, é que eu tinha me feito entender, tá? Então, assim, o direito, ele tem muitos termos jurídicos e palavras difíceis, muitas vezes, e na nossa classe, às vezes, os colegas costumam utilizar dessas palavras, né, porque são palavras bonitas e que impressionam muitas vezes, mas eu tenho por objetivo que vocês consigam captar, entender do que a gente está falando. Então, muitas vezes eu vou explicar assim, de uma forma mais sucinta, né, para que vocês possam entender. Então, pessoal, voltando agora para a aula, nessa relação de trabalho entre o empregado e o empregador, que muitas vezes vai gerar conflitos, e esses conflitos ocorrem em razão de uma desigualdade, né, que a gente tem nessa seara do direito do trabalho. Porque a gente tem uma parte infinitamente mais forte e uma parte, de outro lado, infinitamente mais fraca. Então, dessa relação jurídica que decorre essa desigualdade, a gente vai ter o empregado, que é a nossa parte mais fraca, que no direito a gente chama de hipossuficiente, tá? Que significa a parte mais fraca. Ou então a parte vulnerável, né? Que é aquela parte mais frágil dessa relação, né? E o empregador, ele é a parte mais forte em razão da sua superioridade econômica, tá? Ele é o dono da empresa. Quando se tem que fazer uma prova de alguma situação ali que ocorreu na relação de trabalho, é ele que tem essas provas, né? É ele que tem registrados esses documentos. Então, só por esse exemplo a gente pode saber que ele é a parte mais forte dessa relação. E aí, pessoal, quando se vai para a justiça, né, o empregado lá teve um direito violado, não foram pagas alguns direitos, né, e ele vai para a justiça buscar a solução desse conflito, o que o juiz vai analisar? Ele vai analisar, né, o que aconteceu, o que eles relataram, e ele também vai olhar as provas, né, que ambos trouxeram para o processo, né, para ele poder formar a sua convicção daquilo que ocorreu e prolatar a sua sentença. Mas aí, pessoal, ele precisa de um suporte, tá? Onde ele vai buscar a solução daquele conflito? Ele não pode fazer isso pela sua convicção pessoal, né? Porque até a gente estava falando agora há pouco, eu, Cândida, imagina tu chegar lá numa audiência e aí tu tem um parente, eu tenho um parente que é juiz. Aí eu chego lá, o meu tio é o juiz. Eu sou advogada, eu sou a parte que seja, e aí isso não pode no processo, isso gera uma nulidade, né? Então, assim, o juiz não pode, né, se aproveitar
essas motivações pessoais, né, para favorecer A, B, C ou D. Então, ele vem amparado num suporte legal de leis, de normas, né, e também de princípios, tá? Então, é isso que a gente vai começar a ver, os princípios. Depois a gente vai ver as outras fontes do direito, que são esse material vasto que os juízes vão utilizar a respeito de uma determinada matéria. Por exemplo, está se discutindo as férias de um trabalhador. Ele vai ter que procurar o que fala a lei sobre as férias. Ele vai procurar onde? Nas leis. Ah, mas daí na lei ele não encontrou, gente. Existe no direito. O legislador, que quem cria a lei, ele não tem como saber assim todas as situações humanas para poder criar a lei. Daí existem as lacunas. Ah, mas daí o que vai acontecer se não tiver uma lei? Ah, ele vai procurar lá nos acordos coletivos, né, daquela categoria. Vamos que esse trabalhador lá que está discutindo as férias é um mecânico, então vamos ver lá no sindicato dos mecânicos o que fala as normas a respeito daquela categoria que versam sobre férias. Ah, mas não tem lá. E aí, pessoal, onde ele vai encontrar? Então, assim, ó, essas ferramentas, vamos dizer assim, os juízes vão utilizar, mas eu, por exemplo, como advogada, quando eu faço uma petição e ingresso, né, buscando o direito lá do meu cliente, eu também tenho que saber o que a lei fala sobre essas férias. Ah, mas não encontrei na lei. Eu tenho que achar isso em algum lugar. Então, vamos, assim, de forma breve, explicar para vocês que quando não houver essa lei a respeito de um determinado tema, não tem regulamento, eu não estou achando, eu vou procurar isso num princípio, tá? Então, o princípio, pessoal, só para a gente iniciar, é onde começa tudo, tá? É onde começa algo, né, que dá origem, também que dá causa, são as premissas fundamentais aqui no nosso direito do trabalho. Mas também vai haver lá os princípios do direito civil, como a boa-fé. A gente vai ver no direito penal alguns princípios, né, que regem também essas relações e protegem alguns direitos dos presos, tá? A gente vai até dar uma passadinha para vocês entenderem mais sobre isso. Os princípios é o núcleo essencial do direito. É o alicerce, o pilar de tudo. De um princípio, às vezes, surgem outras normas, surgem leis, né? É o início de tudo, é o início do ordenamento jurídico, tá? Ele dá diretrizes às leis, mas esses princípios, eles não surgem do nada. A gente vai ver, por exemplo, de acordo com o momento histórico, alguns princípios, eles surgem, assim, de acordo com o que a gente está vivendo naquele momento. Por exemplo, antigamente, quando uma mulher traísse o marido, isso inclusive tem não sei dizer assim, a gente não tem os advogados, nem os juízes sabem todas as leis, né? Ainda mais assim, com numeração, enfim. Mas a gente sabe que antigamente, quando a mulher traísse o marido, o homem estava autorizado a lavar a sua honra. Tá? A gente estuda isso no direito, né? Lavar a sua honra com o sangue do traidor. Hoje, isso na nossa sociedade atual não é concebível, né? A gente não autoriza que a pessoa com as próprias mãos vá efetuar uma vingança, né? Mas antigamente isso era possível, tá? Então liberava essa pessoa que cometesse um crime, né? De uma punição, tá? Era autorizado que se fizesse isso em nome da honra. Então, assim, de acordo com o momento histórico, é que a gente vai saber como aquela sociedade se comporta e dali vai surgir as nossas leis, tá? Então, pessoal, por exemplo, dentro da Constituição Federal de 88, né, que eu mostrei, acho que para vocês ontem, ela é composta de muitos princípios, né? Aqui está a Constituição.
referentes ao direito do trabalho, mas o mais importante, que a gente também já viu, é o que está disposto no artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Olha esse final, melhoria da sua condição social. Isso aí abrange de forma ampla, é uma proteção de forma ampla dos trabalhadores. Isso é um princípio, né? E dali vai surgir outras leis. O que seria a melhoria da sua condição social? Aí, vou até botar aqui. Licença gestante é melhoria da condição social da trabalhadora? Sim. A licença paternidade é uma melhoria na condição social do trabalhador? Sim. Então, aqui a gente consegue perceber que isso é um princípio, porque ele vem de forma ampla, tá? Então, aqui, como só estou trazendo como exemplo, né? Ele é um tipo de princípio. Mas os princípios, pessoal, ele tem 3 funções. Deixa eu só explicar aqui para vocês, deixei o material aberto aqui que a gente tem lá no Saga, dos quais eu fiz algumas considerações. Tá? E daí, quando chegar a partezinha, eu vou avisando você para que vocês possam acompanhar. Então, o princípio, pessoal, esse consagrado na nossa Constituição, em outras leis também, ele tem uma função. A primeira, pessoal, função desse princípio é a função informadora, tá? Que ela vem para informar, obviamente, mas ela serve de inspiração ao legislador. Talvez vocês não conheçam ainda essa palavra, né? Mas no Brasil a gente tem 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Perdão. E cada um deles exerce uma função, né? Tem um papel na nossa sociedade. O judiciário, né, que é a justiça, ele vem, né, para aplicar as leis, né, que existem no nosso país. O executivo, pessoal, ele vem para executar as leis e também fiscalizar se essas leis estão sendo aplicadas de forma correta. E o legislativo é onde se cria as leis. Através do nosso voto, a gente escolhe, né, as pessoas que estão autorizadas a fazer as leis. A gente vai ver lá na Assembleia, né, que muitas vezes até dá desgosto para a gente quando vão fazer a votação de uma lei lá, os vereadores, deputados, enfim, dormindo, né, uma vergonha isso. Alguns em abstenção, né, não foram lá votar, às vezes um tema super importante. E também a criação absurda de leis que não tem não tem valia para a nossa sociedade. Uma vez até eu vi uma reportagem de uma pessoa, não lembro em que cidade do interior, assim, acredito que era no norte, um vereador, acho que era, ele criou uma lei para poder dar um cargo para um bezerro. Gente, isso é um absurdo, né? Então, assim, tem umas leis assim que realmente é perda de tempo, né? Então, esses princípios, pessoal, eles vêm para isso, né? Na falta de uma lei, ali fala função informadora, normativa e interpretativa, tá? Então, essa função informadora, para quem que ela é dirigida? Ela é dirigida para o legislador, tá? Aí o legislador vai dizer assim, poxa, como é que essa sociedade se comporta? Essa sociedade é vou dar um exemplo, contra ou a favor do aborto, por exemplo. Não, essa sociedade não permite, né, em razão da religião e outras coisas mais, que se realize o aborto. Então tá bom, o princípio é esse, não são a favor do aborto. Então eu vou criar uma lei criminalizando, né, fazendo ser crime a mulher que pratica o aborto, tá? E também de fundamento para as normas jurídicas, né? Então, além de inspirar o legislador, né, ela vai servir para surgir novas normas jurídicas, tá? E a função normativa, que seria a segunda,
ela atua como fonte supletiva nas lacunas e na omissão da lei. O pessoal, tem muita lei que ela vem de forma muito geral, e aí quando a gente pega o caso concreto, né, lá de um trabalhador, não estou entendendo o que a lei está querendo dizer, ainda está obscuro, está omisso, está faltando alguma coisa. Então, assim, se não fala na lei, e a lei foi criada através de um princípio, então vamos no princípio. O que fala o princípio? O princípio fala que aquele determinado país não pode fazer o aborto. Então essa é a premissa dessa sociedade. Então, através dos princípios, a gente consegue elucidar qual é o espírito daquela sociedade, o que a sociedade protege, tá? Então, essa função normativa atua como fonte supletiva nas lacunas e omissões da lei. E a função interpretativa serve de critério orientador para os intérpretes e aplicadores da lei. Então, quando também não se conseguir entender o que está sendo interpretado, a gente vai diretamente nos princípios, tá? Vocês vão conseguir entender melhor quando a gente for ver os exemplos e ver os princípios. Então, pessoal, a CLT, lá no artigo 8º, né, as consolidações das leis trabalhistas, determina claramente que na falta de disposições legais, né, falta de leis ou contratos, o intérprete pode socorrer aos princípios do direito do trabalho, tá? É isso que fala a respeito dessas funções dos princípios. E aí, pessoal, eu vou passar aqui um pouquinho para a gente chegar lá onde a gente fala sobre princípios. Se vocês puderem, não sei se vocês estão com o material aberto, mas se estiverem, a gente está lá na página 6, isso. Então, fala lá, princípios basilares dos direitos trabalhistas no Brasil. Então, o direito do trabalho, vamos ver aqui, acho que eu passei demais. Tem como objetivo regular a relação jurídica entre empregados e empregadores mediada por um contrato de trabalho. A razão de ser do direito do trabalho na compreensão jurídica, primeiro, sugere a não existência de isonomia. Isonomia, pessoal, é igualdade. A gente já sabe que existe uma desigualdade. De um lado, uma parte hipossuficiente, vulnerável, fraca, e de outro lado, o nosso empregador forte, né? Ele que dispõe de todos os recursos, né, da sua empresa. Então, ele é a parte forte dessa relação jurídica de trabalho. Então, pessoal, aqui, vamos passar um pouquinho aqui, que eu fui anotando já o que nos interessa. O direito individual do trabalho, a gente já deu uma olhada a respeito disso. No direito do trabalho, a gente vai ter o direito individual de trabalho e o direito coletivo de trabalho. Então, quando a gente falar em direito individual de trabalho, a gente está falando do empregador sozinho, numa relação lá no contrato de trabalho, né, firmando uma obrigação trabalhista com seu empregador. A gente não está falando de uma coletividade, a gente não está falando, né, de uma união de trabalhadores buscando um direito. A gente está falando, eu estou descontente porque eu não recebi as minhas férias, os meus colegas receberam, por exemplo, ou pode até não receber, mas eu vou ingressar na justiça de forma individual. Eu, Carla, contra, né, o meu empregador. Tá? Então, esse direito individual possui como objeto de estudo as relações individuais de trabalho subordinadas, mantidas pelo empregado e empregador, analisando os direitos e as obrigações que fazem parte do contrato de trabalho. O direito tutelar do trabalho é composto por normas jurídicas que impõem ao trabalhador e ao empregador deveres jurídicos públicos visando a proteção do trabalhador. E aqui fala alguns direitos: identificação e registro profissional, limitação da jornada de trabalho, períodos de descanso, tanto semanal quanto remunerado, e também as férias, a proteção do trabalho da mulher, a proteção ao trabalho do menor, medicina e segurança do trabalho. E os direitos coletivos, tá? Se fundamentam nas relações coletivas dos trabalhadores, né, do trabalho, empregadores,
bem como nos conflitos decorrentes nos órgãos de representatividade de grupos, né, que são os sindicatos. E é composto pelas seguintes normas: organização de trabalhadores e empregadores no âmbito da profissão e da empresa. Convenções e acordos coletivos. Aqui, pessoal, são as normas, né, reguladoras dessa categoria coletiva de trabalhadores. Conflitos coletivos, formas de solucioná-los. Tá? Só para vocês saberem, a gente fica frisando a respeito dessa diferença de direito individual e direito coletivo. Ali a gente já viu as funções principais dos princípios: instrutiva, né, interpretativa e normativa. E aí, pessoal, vai vir os princípios do direito dessa aula, tá? Então, eu tenho aqui um autor que vai falar, Plá Rodrigues, lá em 2015, e ele vai nomear os princípios, tá? O primeiro, que é o princípio da proteção, ou princípio protetor. Depois, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O princípio da continuidade do contrato de trabalho. O princípio da primazia da realidade. O princípio da razoabilidade e o princípio da boa-fé, que, inclusive, não é aplicado somente aqui no direito do trabalho. Ele é um princípio bem amplo, aplicado no direito civil. Quando a gente faz um contrato, se pressupõe que as partes estejam de boa-fé. Eu quero vender um produto por aquele preço, né, que eu estipulei, e aquela outra pessoa, que também está de boa-fé, se presume, que quer comprar aquele produto, quer pagar por aquele valor, e se tudo correr certo e ambos estiverem de boa fé, uma pessoa vai entregar o valor, a outra vai entregar o produto, e isso vai perfectibilizar a situação, a obrigação contratual, e aí fica tudo ok, né? Porque ambos estão de boa fé. O problema que surge é quando alguma das partes está de má fé, né? Mas a gente vai ver. Então, pessoal, a gente vai iniciar pelo princípio da proteção, tá? E esse princípio, ele é tão importante que ele vai se desmembrar em 3 princípios, tá? Então, a gente já viu que existe uma desigualdade entre o empregado e o empregador. A parte mais fraca, vulnerável, o suficiente é o trabalhador. E, de outro lado, a gente tem um empregador forte, né, com superioridade econômica, e disso surgem as nossas desigualdades, os nossos conflitos. Isso vai parar lá no judiciário, através de uma ação, tá? Então, esse princípio da proteção, ele vem para proteger quem? A parte mais fraca. E qual é a parte mais fraca? O empregado. Em razão dessa desigualdade jurídica, que pode ser uma desigualdade econômica, né? Para amparar e equilibrar essa relação, né? Porque a gente já sabe, se a gente colocar numa balança, um lado vai estar bem mais acima e o outro mais abaixo. Então, esse princípio da proteção vem para isso, para deixar tudo igual. Não tem desigualdade. Por quê? Porque o trabalhador está protegido através do princípio da proteção. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Fiz umas anotações. Esse princípio da proteção, que é a referência que orienta o direito trabalhista, se contrapõe à desigualdade jurídica e desigualdade econômica, que marca a relação de emprego, para amparar o trabalhador e nivelar as desigualdades. Esse princípio é, por excelência, no direito do trabalho. E ele vai se desdobrar em outros 3 princípios, tá? O da aplicação da norma mais favorável, a regra da condição mais benéfica e o critério do indúbio pró-operário, que vem lá do direito penal, que a gente conhece como indúbio pró-réu, tá? Então, assim, vamos começar pelo esse indúbio pró-operário. Quando houver, a gente chama o indúbio pró-operário ou indúbio pró-mísero. Mísero vem de miséria, então a gente já sabe que é essa proteção
ao operário, ou a parte mais fraca, a parte mais mísera, ou a parte hipossuficiente. Eu vou batendo esses termos para que vocês possam gravar. Então, quando houver uma norma trabalhista que comporte duas ou mais interpretações, devemos interpretar de forma mais favorável ao trabalhador, para proteger essa parte mais frágil. Então, assim, sobre um determinado direito, vamos ver aqui, horas extras. Existem duas leis, duas normas, ou dois decretos, duas leis complementares, ou a Constituição e uma norma inferior, que seria uma lei complementar, por exemplo, que versam sobre o mesmo assunto em questão lá, as horas extras. Aí a Constituição, vou dar um exemplo, né? Isso não está na Constituição, mas é só para que vocês possam entender. A Constituição diz que a pessoa tem direito a 50% a mais do seu salário quando ela se sujeitar à execução de horas extras. Mas aí vai vir lá uma lei complementar que vai dizer, não, segundo essa lei complementar, que também versa sobre horas extras, esse valor vai ser de 70%. E aí o juiz vai dizer, meu Deus, duas leis que versam sobre o mesmo assunto, horas extras, e uma está dizendo que o trabalhador tem direito a 50% desse valor, e a outra de 70%. O que eu vou fazer? Aí vem o princípio da proteção, que vai dizer isso, quando houver uma norma trabalhista que comporte duas ou mais interpretações, aplicar-se-á aquela que for mais favorável ao trabalhador. Olha que legal. Então, assim, eu trouxe um exemplo aqui, uma empresa que regulamenta uma gratificação pró-assiduidade, né, para aquele trabalhador que ele é assíduo, né, nunca falta, e essa gratificação com base no cálculo do salário. Então, neste cálculo, o juiz tem a opção de calcular, de fazer esse cálculo através do salário mínimo, né, que é o que diz ali. E aí ele vai tomar como base qual salário, porque existem mais de um salário, por exemplo, contratual, né, aquele que o empregado firmou com o seu empregador lá, que ia receber, por exemplo, R$ 1.000 na prestação daquele trabalho, ou ele vai utilizar o salário mínimo, ou então o salário base daquela categoria, né, ou o salário contratual com remuneração. Qual o salário que ele vai escolher para fazer este cálculo, né, para dar esse benefício da gratificação por assiduidade? Ele vai pegar o salário que for mais favorável ao trabalhador. Isso é o princípio da proteção. É quando houver dúvidas ou tiver mais de uma alternativa, aplicar aquilo que for mais favorável, que for mais benéfico, aquilo que for trazer uma vantagem maior para o trabalhador. Isso é o princípio do pró-operário ou pró-mísero. Bem, prof, posso fazer uma pergunta? Oi, pode perguntar. Pode. Existe casos assim que nem tu relatou de ter duas leis falando tipo sobre a mesma coisa com valores diferentes? Sim, é comum. Principalmente nos contratos coletivos, sim, em que o sindicato, por exemplo, ele faz uma convenção coletiva, né? E aí ele vai daquela categoria, por exemplo, os metalúrgicos, né? Então, assim, existe uma lei dos trabalhadores urbanos, né? Que vai versar sobre vários assuntos, mas vai existir uma lei mais específica sobre aquele determinado assunto, que é, estou dando esse exemplo de um acordo coletivo, tá? Por que é específico? Porque ele está falando sobre aquela determinada categoria, não é só dos trabalhadores urbanos, né? Ele é mais específica, né? Ela está dizendo lá, não, essa lei é para os metalúrgicos. Então, se quem for jornalista, quem for advogado, não está contemplado na lei, é só os metalúrgicos. Então, ela é uma lei mais específica. E aí, ela pode trazer, sim, sobre um mesmo assunto que dispõe na Constituição, uma proteção, um valor diferenciado, que pode ser para mais e pode ser para menos. E aí, na dúvida, o juiz vai aplicar aquilo que for mais favorável ao trabalhador. Então, esse conflito de leis, a gente estuda
uma parte do direito, porque é muito recorrente isso, acontece bastante, não só aqui no direito do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês que eu gosto tenho de dar, também outra dúvida saindo um pouco. Só terminar aqui minha colocação, daí tu pergunta outra. Por exemplo, uma pessoa famosa, né? Aí a gente vê muito no Instagram, né? Isso aí tá muito em alta agora. A pessoa vai lá e se expõe, né? E, por exemplo, não sei quem tá acompanhando o Big Brother lá, a moça ficou com o Neymar, daí alguns falam que ela é biscoiteira, né? Tá procurando aparecer, enfim. E aí você diz, isso aí faz parte, porque ela é uma pessoa pública, então ela se dane, né? Se as pessoas difamarem ela, isso aí faz parte. Mas aí, pessoal, vai existir lá um princípio constitucional que vai dizer, né, que mesmo a pessoa sendo uma pessoa pública, ela tem o seu direito de intimidade, né, que tem que ser preservado. Então, são duas normas em conflito. Uma dizendo, né, que pode, sim, que faz parte, estou falando de forma ampla, né, para que vocês possam entender. E aí vai ter um outro conflito que vai dizer, não, ela tem direito à intimidade, ela não pode ficar exposta, né. Então, assim, isso aí é muito comum no direito. E aí, isso aí, por exemplo, ela pode ingressar na justiça se alguém difamar ela, se alguém, né, fizer algum prejuízo à sua imagem, por exemplo. E aí são duas coisas que vão entrar em conflito uma com a outra. O direito dela ter a sua proteção, né, a imagem, a intimidade, e de um outro lado, esse ônus que ela tem por ser uma pessoa pública. E aí isso vai realmente para a justiça, para que o juiz possa, né, resolver esse conflito, né, e ver qual é a solução para esse problema. E não é porque ela é uma pessoa pública que as pessoas possam tem o direito de, né, tirar pedra assim à vontade, né. Então isso aí é muito comum, esse conflito, né, de normas, né, e de direitos, né, que daí vai para o judiciário para que o juiz possa decidir, né. Pode perguntar, Bia. A minha segunda pergunta seria, eu como funcionária me senti lesada com relação ao meu empregador de alguma forma e decido entrar na justiça contra a empresa, né? A partir deste momento, como é que se diz a palavra quando ingressa contra a empresa, ele segue em sigilo de justiça ou outras empresas têm como saber que eu estou processando alguém? Por exemplo, porque dizem que, Não, que eu não vou contratar a pessoa porque ela já processou outras empresas, sabe? Eu queria saber se isso é real ou se segue tudo em sigilo. Ok. Pessoal, muitos trabalhadores têm esse receio de ingressar na justiça em razão, né, de ficar com, né, manchado, assim, maculado, em razão de ter ingressado contra uma empresa, né. No direito, de forma ampla, a gente só tem esse direito de sigilo em dois casos, tá, em duas esferas do direito. Uma é no direito de família, tá, quando tu coloca, vai procurar, a gente tem o site lá da justiça, né, eu vou procurar um processo. Em todas as outras áreas, através do nome, eu consigo saber se a pessoa tem algum processo do qual ela faz parte, tanto como réu ou como autor, tá? Mas na justiça no direito de família, os nomes vêm através de uma sigla, a gente não tem como saber. A gente só tem como saber se existe um determinado processo através do número. E esse número só tem quem é parte, né? Mesmo se tu for lá, tu só vai conseguir com uma procuração, a parte te passando uma procuração e tu consegue saber, ou então se ela te passar o número, né? E também no direito penal, tá? Também da mesma forma é protegido, né, através do sigilo, essas informações. Nas demais áreas é só digitar o nome, tá? Então tá respondida a tua pergunta. Ok? Sim, obrigada. Dispõe. Tu não me faz pergunta difícil. Mas eu tô brincando, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou atrás. Seguinte. Então, esse princípio da proteção, né? Aplicar a norma mais favorável, né?
que traga a melhor condição, né, para aquele trabalhador. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei, que eu fiz uma ordem aqui. Eu trouxe até uma jurisprudência. Isso a gente vai ver depois, pessoal, na aula que vem. Até vou pedir para que vocês não faltem a aula que vem, porque a aula que vem é muito legal, tá? E, inclusive, tem uma parte que é a aula dos pelados, tá? Mas não tem problema, quem se sentir um pouco constrangido, tape o olho, né? Eu aviso antes, mas vai ficar tudo tranquilo, tá? Para que vocês possam aprender um pouco sobre as fontes do direito, a gente vai ter essa aula engraçada. Eu trouxe para vocês uma jurisprudência, tá? Que é uma parte da aula que vem. Vocês não sabem o que é isso, mas eu já vou adiantar, pessoal. Jurisprudência são as decisões dos tribunais, né? Quando a gente entra na justiça, nosso processo vai para um juiz singular, que a gente chama. Então, é o único juiz que vai prolatar uma sentença sobre aquela pretensão, aquele direito que a gente, né, entende que a gente foi violado. Mas daí, pessoal, vamos que a gente fala, não ganhou, né? Então, assim, a pessoa não ficou contente com a decisão, ela tem direito de entrar com recurso, né? E esse recurso, ele não pode ir para esse juiz do primeiro grau, porque esse juiz já disse, olha, eu neguei tal direito. Se tu mandar para ele de volta, ele vai dizer a mesma coisa, porque ele já formou a convicção dele a respeito daquele direito, né, daquele determinado conflito. Então, quando a gente entra com recurso, esse processo, a gente fala no direito, os autos, que é o processo, tá, esse nome diferente, os autos, que é o processo físico, lá, a pasta, né, as folhas, tudo, ele sobe para onde, Jesus? Para o céu? Não, mentira. Esse processo sobe para o Tribunal de Justiça. Então, lá no Tribunal de Justiça, a gente vai ter a primeira Câmara, a segunda Câmara, tá? Umas quantas, eles vão fazer sessões de julgamento. E aí não é justo, né, que seja um juiz só. Então, não sei se vocês já ouviram falar em desembargadores. São juízes também, só que estão lá na alta escala do judiciário, né? Então, eles vão julgar os recursos dessas pessoas que estavam descontentes. E aí, o resultado desses recursos, a gente vai chamar de jurisprudência, tá? Então, são as decisões desses tribunais, né? A gente vai ver depois isso, tá? Só estou explicando já para você se adaptando. Tá? Lá, quando a gente manda para o juiz de primeiro grau, né? É o primeiro grau. Então, quando sobe os autos lá para o Tribunal de Justiça, que está acima, né? Desse juiz singular, esses autos, eles vão ser julgados, né, por 3 desembargadores. Um vai chamar desembargador relator, que é a pessoa que recebeu aquele processo, então ele vai ler e vai fazer um resumo daquele processo que a gente chama de ementa, e aí vai colocar aquilo à votação, tá? E aí cada um vai ter lido determinado processo, né, vai procurar aquelas leis, né, ou princípios, ou normas a respeito daquele determinado assunto, e cada um deles vai dar o seu voto. Ai, professora, pode acontecer de empatar? Pode acontecer de empatar. E esse é o papel do relator, esse que recebeu aquele processo para fazer o julgamento. Então, o relator, ele tem um voto de Minerva, que a gente chama, e aí ele vai, se houver um empate, ele que vai desempatar. Então, essa jurisprudência que eu trouxe para vocês, que é essa decisão dos tribunais superiores, ela fala da aplicação do princípio do indúbio pró-operário, né? Daí fala assim, eu vou ler, mas daí a gente vai explicando para que vocês possam entender, que é tudo palavra difícil. Uma vez configurada a disparidade, né, a diferença de interpretações em face, né, sobre uma norma coletiva, né, em face à mesma norma coletiva, então, existe 2 ou mais interpretações a respeito de uma norma coletiva, aqui a gente está falando de direito coletivo do trabalho, né, os empregadores, né, os empregados unidos, né, por de uma mesma função, né. Há que se considerar como adequada aquela que for mais benéfica ao trabalhador. Em prestígio ao princípio indúbio pró-operário.
subdivisão do princípio da proteção. Já falei para vocês que o princípio da proteção ele é dividido em subprincípios. Um deles é o indúbio para operar. E aí, tá, claro, isso aqui, pessoal, é a ementa. Então, quer dizer, é o resumo, né? Para que a gente possa entender mais a respeito do processo, tem que entrar lá dentro, né, da ementa. Daí vem esse resumo do que aconteceu. Então, ele falou que havia uma lei com mais de uma interpretação sobre determinado assunto e que o juiz entendeu que teria que ser aplicado aquele princípio que favorecesse mais aquele trabalhador. Aí vem a NTRT, que é Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª região, agora eu nem sei qual é a 7ª, mas o nosso aqui do Rio Grande do Sul é o 4º. Aí recurso ordinário, que é o recurso que a pessoa entrou, né, na justiça e estava descontente com a decisão lá do juiz de primeiro grau. Daí tá aqui segunda turma, tem um número, desembargadora Cláudia Cardoso de Souza, em 2011, tá? Mas a gente vai ver isso na aula que vem. E aí o nosso segundo princípio, pessoal, lá na subdivisão do princípio da proteção, é a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Tem uma diferençazinha, tá? Vocês vão dizer que é a mesma coisa, mas não é. O que diz a norma mais favorável? É elaboração de uma norma mais favorável. Então, o legislador, ele tem por objetivo, né, criar leis novas que devem buscar a melhoria da condição do trabalhador. Então, já é um preceito, um princípio, né, um preceito normativo dizendo que quando houver uma norma nova, esta tem que ser mais favorável ao trabalhador, já é não é um imperativo, está se mandando, né, dizer que quando houver o surgimento de uma lei nova a respeito de determinado assunto, ela tem que ser mais favorável. Também hierarquia de normas jurídicas. Então, é isso que eu falei para vocês. Nas nossas leis, a gente tem a lei que é a mais importante do nosso país, que é o que está previsto na Constituição. A gente pode afirmar tranquilamente que a Constituição de 88 é a norma mais importante. Então, a gente tem uma pirâmide de Kelsen, que a gente chama, para a gente saber quais as normas que valem mais, vamos dizer assim. Então, a norma que vale mais no nosso país é na Constituição. Então, nada que vier abaixo da Constituição, normas que vierem depois, elas podem estar em conflito com a Constituição. Se elas estiverem em conflito, a gente vai dizer que aquela norma é inconstitucional. Se a norma vir de acordo com a Constituição, ela é constitucional. Então, pessoal, nesse conflito de normas, vai existir mais de uma norma sobre determinado assunto, mas, assim, geralmente, né, em razão da hierarquia, vai prevalecer a nossa norma máxima, a Constituição. Então, teria que ver pela pirâmide, né, que você não tem necessidade que vocês aprendam isso, né, mas que tenham noção, mas a gente também não vai entrar no assunto de hierarquia, mas que vocês saibam que existe, sim, peso dessas leis, né, uma ordem de importância, onde a Constituição está no topo, né, dessas leis todas. E havendo várias normas sobre o mesmo tema, aplicaremos a norma mais favorável ao trabalhador. Então, eu trouxe para vocês lá também, já trouxe o artigo 7º, que fala lá no final, visem a melhoria de sua condição social, né, condição social do trabalhador, isso está falando de norma mais favorável. E também aqui, adicional de horas extras previstos na norma coletiva de trabalho, prevalecerá a Constituição. Ou se ela não for a que está em conflito, a norma que estiver mais acima, né, no topo dessa pirâmide. E o artigo 720 da CLT, as condições estabelecidas em convenção coletiva de trabalho, a gente já sabe que coletivo é aquela categoria de trabalhadores, né, buscando algum direito, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. Então, aqui é simples, vocês não precisam nem saber a ordem. Aplicar-se-á aquela que for mais favorável ao trabalhador. E um terceiro princípio, ainda fazendo parte daquela subdivisão do princípio da proteção, que é a condição mais benéfica ao trabalhador. Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Então, em suma, as condições já conquistadas
pelo trabalhador, que são mais benéficas, né, não podem ser modificadas para pior. Então, quer dizer, eu adquiri um direito, né, em razão do meu trabalho, não pode vir uma lei me retirando aquele direito, tá? Isso chama no direito o Instituto do Direito Adquirido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho formação, né, sou radialista, mas eu não fiz o curso de jornalismo. Na época, era permitido, né? Tenho uma formação como radialista. E tenho carteira para trabalhar em qualquer veículo de comunicação, rádio, TV, jornal, enfim. E como radialista, tá? Porque também é uma profissão regulamentada, como qualquer outra. E aí, pessoal, eu até entendo, né? Os jornalistas começaram até a perder o espaço, né, no mercado, em razão dos radialistas, né? Até porque o piso salarial é menor. E aí o pessoal começou a fazer uma pressão, né, até no Congresso, para que se fizesse uma lei para que se exigisse o diploma de jornalista para trabalhar em veículos de comunicação, né. E aí, imagina, né, isso aí entrou em discussão, mas nunca foi decidido, ainda não foi decidido a respeito desse tema. Se vai ser obrigatório o diploma ou não. Mas aí vocês imaginem, eu já tenho minha carteirinha de radialista, posso trabalhar tranquilamente com qualquer veículo. E aí, do nada, eu lei dizendo, olha, a partir do dia de hoje, é uma suposição, né? Vai ser exigido o diploma de jornalista para trabalhar em rádio, TV, jornal, etc, e tá, internet, etc. E aí, como é que fica? Poxa, eu já tenho meu registro, eu já fiz o meu curso de radialista, né? Eu já trabalhei, tenho 7 anos de experiência, né? Nessa área de comunicação. Então, quer dizer, essa lei vai retirar esse direito que eu já tenho, ele contemplado, né? Inclusive, tenho experiência na área. Gente, é isso que fala, esse princípio que fala da condição mais benéfica, tá? Uma lei nova não pode retirar o direito adquirido, aquilo que já está contemplado, né? Perfectibilizado pelo direito, que esse direito está lá no artigo 5º e tem muitos casos que versam sobre o direito adquirido, é um instituto muito utilizado no direito, né, quando o trabalhador, ele já tem uma condição mais favorável, ele não pode ser retirado, mas daí vai valer para quem? Eles podem fazer essa lei. Ele vai valer a partir daquela data que foi publicada para os próximos. Não vai contemplar, não vai atingir aquelas pessoas que têm o direito adquirido, mas os próximos sim. Então, se porventura criassem essa lei, fosse aprovada, da exigência do diploma de jornalista para trabalhar em veículos de comunicação, valeria para os próximos. Foi publicada em dezembro de 2018. Então, a partir de dezembro de 2018, se exigiria o diploma, né? Inclusive, tenho vários colegas, até famosos, que não têm formação jornalística, que trabalham na TV por muitos anos, né? Não tem o diploma, mas tem experiência, tem formação em radialismo, enfim. E é bem comum na área, até no futebol, tem vários comentaristas de futebol que não são jornalistas, né? Só para vocês terem uma noção. E aí o direito adquirido impede que se proíba que essas pessoas trabalhem, porque elas já têm esse direito adquirido. Ali também o menor aprendiz é garantido o salário mínimo, salvo condição mais favorável. Então, até alguns alunos na aula de estágio me perguntam por que o menor aprendiz, ele algumas vezes recebe um valor maior que o estagiário, né? Tá aqui na lei, ó, que a ele, né, o menor aprendiz, é garantido o salário mínimo, tá? Salvo condição mais favorável. Então, se houver algum dispositivo que indique que ele deva ganhar mais, daí se prevalecerá esse dispositivo legal. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui na página 61. Tem uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 51, que fala assim:
as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, então vantagens que já foram de objeto, né, do direito adquirido, só atingirão trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Assim, uma cláusula menos favorável aos trabalhadores só tem validade em relação aos novos obreiros admitidos na empresa. Então, aquelas pessoas que já têm o direito adquirido, elas não vão sofrer nenhuma alteração do seu contrato, né, em razão do direito adquirido. Então, não abrange esses antigos, né, em razão desse princípio deixa eu ver aqui, me perdi, princípio da norma mais benéfica ao trabalhador. E aí, pessoal, vamos fechar aqui, ainda falta o princípio da irrenunciabilidade dos direitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o trabalhador ele não pode renunciar aos direitos que estão previstos na Constituição ou nos princípios e normas, né, presentes no direito. Tá? Por exemplo, o trabalhador não pode renunciar às férias, está na lei, porque ele pode vender. Agora, renunciar e dizer assim, olha, eu não quero receber, porque meu empregador não está muito bem das pernas, né? Ele está quase sofrendo o processo de falência, então eu vou abrir mão, né? Isso poderia se questionar até que é uma fraude, né? Assim. Mas aí, todos esses princípios têm as exceções, né? Mas de regra geral, é isso aí que eu estou explicando para vocês, tá? Porque o direito ele tem isso, né? Tem as exceções. Mas assim, esse trabalhador, se ele for para a justiça e na frente do juiz ele quiser renunciar a um direito, aí o juiz vai ver todas as condições para ver se aquilo é legítimo, se aquilo não tem nenhuma fraude, e aí o juiz sim tem poder para avalizar, né, essa renúncia, tá? Mas então só vai poder acontecer essa renúncia se for em juízo, né, em audiência, na presença de um juiz, tá? E aí tem uma súmula também do Tribunal Superior do Trabalho, que declara que o aviso prévio é irrenunciável pelo trabalhador. Então, tem alguns direitos, pessoal, que mesmo a pessoa não querendo receber, ela não pode, em virtude de lei, tá? Para isso aí também é tudo, a principiologia tem isso, uma coisa vai fechando na outra, né? Não teria por que ser diferente, né? E o princípio da continuidade da relação do emprego, tá? Ele vai falar, pessoal, que os trabalhos, eu vou baixar um pouquinho aqui, que o direito do trabalho, ele tem um princípio que tem uma regra, né, que os contratos, eles servem para serem por tempo indeterminado. Antigamente as pessoas ficavam anos numa empresa, né, a gente via lá os nossos, se orgulhavam em falar, eu fiquei 30 anos na empresa, em razão do princípio da continuidade, porque o trabalho, ele não tem por objetivo cessar. O objetivo do trabalho é que as pessoas permaneçam naquele trabalho, né? Esse é o princípio da continuidade, da seguimento, né? Uma extinção, uma falta grave, né? Isso aí são fatores que cortam essa continuidade, são exceções, porque o princípio é esse, que os contratos sejam de tempo indeterminado, que a pessoa fique anos numa empresa, às vezes se aposente, né, numa mesma empresa. A gente vai ver depois essa diferença de contrato por tempo indeterminado e determinado, que determinado tem o dia do começo lá no contrato, o trabalho vai começar dia 1º de maio e vai ter fim 15 de junho. E aí esse tipo de contrato é uma exceção, porque rege o princípio da continuidade. Então, aquela pessoa que trabalha no circo, trabalha lá no Parque Tupã, que são atividades que são transitórias, elas têm o tempo estipulado do contrato de trabalho dela. Não estou falando das pessoas que trabalham no espetáculo, mas tem lá o bilheteiro, tem um pessoal que trabalha, né, durante a vinda daquele circo, durante aquele período na determinada cidade, quando o circo vai embora, extinguiu, acabou aquele contrato de trabalho. Então, ele tem o dia do começo certo e o dia do final. Assim como a gente vai no shopping no Natal, tá lá o Papai Noel, né? Papai Noel também, a gente sabe que no dia 26 de dezembro não vai estar mais lá, acabou o contrato dele, né?
Então, esses contratos são exceções, porque eles têm o tempo certo do dia do início e o dia do final, porque a regra é a do princípio da continuidade da relação do emprego, tá? E o princípio da primazia da realidade, pessoal, é assim, ó. Isso aí é para proteger o trabalhador de fraudes, né? A gente já sabe que o empregador é a parte mais forte, ele que detém toda a documentação e todo o conhecimento do histórico da empresa, histórico do trabalhador, ele é a parte economicamente mais forte. Então, o que pode acontecer? Pode haver uma divergência, por exemplo, o trabalhador, às vezes, pessoal, ele não tem o conhecimento técnico, ele não entende sobre direito. Essa semana uma aluna me chamou, sabe, meu pai, ele, se não me engano, é semi-analfabeto. E aí ele foi demitido da empresa e, enfim, não querem pagar todos os direitos, né, e meio que enrolaram ele, em razão, né, dessa ignorância jurídica, né, e as pessoas não têm como saber, nem eu sei todas as leis. Então, assim, ó, aí o trabalhador tem todo aquele aparato lá de documentação, toda aquela força, né, por ser a parte mais forte mesmo, e aí vão para a justiça, ele traz um monte de documento que inclusive o empregado assinou, e aí o empregado diz assim, excelência, né, falar na frente do juiz. Eu assinei, mas eu não sei o que estava escrito, e que ele mandou eu assinar. E aí vocês acham justos que esses documentos prejudiquem esse trabalhador que nem sabia o que ele estava assinando? Então, esse princípio da primazia da realidade, ele vai dizer que são mais importantes os fatos do que os documentos, tá? Vão trazer para o processo os documentos, o juiz vai analisar, mas ele quer saber o que de fato aconteceu. O que é, como se deu aquela relação jurídica. E se os fatos pesarem mais que os documentos, são os fatos que vão ser levados em consideração, tá? E aí, por fim, pessoal, para a gente não se estender muito, o princípio da boa-fé, que eu falei para vocês, que ele é presente não só aqui no direito do trabalho, mas também no direito civil, né? Que fala lá, tem o pacta sunt servanda, diz que os contratos devem ser preservados. Quando a gente firma um contrato, a gente sabe e deseja que aquela obrigação, né, se mantenha. Então, as pessoas têm que fazer aquela obrigação e traga a sua boa-fé de ambas as partes. Então, no direito do trabalho também, a boa-fé, ela está presente, né, para que essa relação de trabalho não seja fraudada, que não seja retirado nenhum direito. Então, para que isso ocorra, o trabalhador e o empregador, eles têm que vir munidos de boa-fé. Então, pessoal, eu acho que é isso, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar também no nosso grupo lá do WhatsApp. Prof, Os exercícios já estão lá disponíveis. Eu anotei algumas dúvidas e não Tu quer falar pode para não perguntar. interromper a tua aula. Daí, posso perguntar agora? A primeira dúvida seria se um grupo de funcionários, tipo, que se sentiu lesado pela empresa, se eles podem ingressar juntos na justiça contra a empresa ou cada um tem que ingressar individualmente. É isso que a gente estava falando, que tem o contrato o direito individual, né? E o direito coletivo. Se essa lesão a um direito for a mesma, exatamente a mesma, aquele grupo de trabalhadores, aquela classe, eles vão poder promover uma ação coletiva contra aquele empregador. Só não pode ser diferente, tem que ser, ele não pagou as férias de todos aqueles trabalhadores daquela empresa. Então vamos promover uma ação coletiva. Às vezes até as pessoas não querem entrar e acabam, não, eles se avisam. Eu sei que minha mãe trabalhou anos numa empresa e eles entraram com agora eu não me lembro a respeito de que, acho que era de equiparação. E aí a minha mãe, eu vou entrar também, né, porque daí, né, também ganha junto, né. E aí, então, eles avisam através dos sindicatos que vão ingressar com aquela ação coletiva para que as pessoas assinem, né, para que todo mundo possa ganhar junto e também, quanto mais gente, né, ingressar junto, mais forte e fica mais evidente que houve a lesão a um direito. Outra dúvida, eu anotei aqui.
eu posso processar a empresa ainda estando nela e tem alguma lei que me proteja de ser demitido nesse caso? Sim, sim. Tu pode, através até de liminar, né, pedir a permanência, porque tu ingressar com uma ação não quer dizer que tu vai ganhar, né? Então, se tu não ganha, tu pode querer preservar, né? Alguns casos a pessoa não quer mais ficar naquele trabalho, mas em outros casos a pessoa diz, não, eu tô indo buscando um direito que eu acho, né, que eu tenho uma pretensão, isso não é ofensa nenhuma, né, vamos dizer, a empresa. Então, assim, a pessoa pode sim se manter no trabalho, ingressando com uma ação na justiça, né? Eu falo mais porque me E tem aconteceu uma a situação assim, né, proteção, na sim, para que empresa. não haja despedidas. Tipo, tinha Não, tinha mas uma pode sim. funcionária que ela tinha muita intriga com o Senão gerente. ninguém entraria, E né? aí ela entrou na justiça para não contra a empresa em si, e sim contra a forma da gerente, né? E ela foi demitida por essa gerente nesse mesmo período A de tempo, pessoa física. entendeu? Eu perguntei mais porque eu me Daí, lembrei dessa se isso situação. acontecesse, né? Se aconteceu, ela deveria. Sim, daí ela deveria entrar com uma outra ação, né? Porque no caso foi pelo que tu tá relatando, né? Porque a gente não conhece o processo. Pelo que tu tá me relatando, ela teria que ingressar com uma outra ação, porque se subentende, né? Assim, de forma bem genérica, com o que tu tá me contando, que essa despedida foi injusta, né? Eu tenho só mais duas. É rápido. É que eu vou anotando. Vai, vai, vai. Vamos lá. Essa é bem facinho, assim. Vai, tranquilo, isso aí já Tu ajuda falou, bastante na aula. tu falou assim que tem os cargos dos tribunais superiores, né? Os superintendentes e tal. Esses Isso. cargos, eles são contratados todos através de concurso público? Os desembargadores são, se eu não me engano, alguns são por. Tem uma. Como é que fala? Uns critérios, né? Tem um que é indicado pela OAB, tá? Que é a categoria de classe, né? E outros são por. Os critérios são de merecimento e antiguidade. Isso que fala na lei. Me surgiu mais uma Então, assim, coisa. são todos concursados. O desembargador nada mais é que um juiz que trabalha numa instância acima, né? Então, ele é um juiz togado que fez concurso, togado quer dizer que fez concurso público, né? Mas ele chegou no alto escalão do judiciário. Aí todos esses cargos, inicialmente teria que ter ser advogado e depois vai subindo, tipo uma escala hierárquica. Isso por exemplo, não necessariamente, por exemplo, a pessoa. Bom, para juiz precisa, sim. Agora pensando melhor. O juiz, um dos requisitos para prestar o concurso para juiz é que tu exerça pelo menos 3 anos comprovados da advocacia, né? Então, tu já tem que ter um conhecimento, né, do exercício da profissão de advogado para te prestar o concurso, tá? Eu, por exemplo, fiz um tempo atrás, participei de um processo seletivo para professor e aí exigia os 3 anos da advocacia. E aí depois tu faz o concurso para juiz, daí por critério de antiguidade e merecimento tu pode chegar assim a ser desembargador ou então indicado pela OAB também, né? Daí tem vários critérios, gente. A reputabilidade, conduta ilibada, né? Que seria assim, a pessoa não pode ter um histórico ruim, né? De vida. Então tem vários critérios, mas tem como se chegar lá, assim, com muita luta. Agora a última, Vamos a lá, vamos última lá. pergunta é se tem como encontrar a Constituição e essas leis que são emendas que tu falou online ou só comprando? Não, tá tudo na internet. Vocês vão botar lá a Constituição Federal de 88. A gente vai ver a doutrina, isso tudo a gente vai ver na aula que vem.
tá? Vocês vão entender melhor esses termos, né? A doutrina são os livros jurídicos sobre determinado tema. Eu tô utilizando aqui um livro sobre direito do trabalho, que o autor é Sérgio Pinto Martins. Daí ele vai falar que todos os direitos, os princípios, né? Tudo sobre direito do trabalho. Então, cada área do direito, né, vai ter escritores que vão falar, né? Pessoas que estudaram sobre aquele tema, né? Geralmente juristas renomados. E aí eles vão escrever livros que a gente chama de doutrina, né? Então, isso tudo está disponível na internet. Né? Se quer consultar um livro sobre violência doméstica, vai aparecer lá os doutrinadores, são os autores desses livros sobre violência doméstica. Ah, quero consultar a Constituição, aí coloca lá a Constituição Federal, né, no Google, de 88, vai abrir a Constituição. Também pode olhar tudo que é, não sei, o número da lei a gente não sabe, né, não tem como saber. Então, tu vai botar a lei lá, lei do menor aprendiz, daí vai aparecer a lei para ti, tu vai conseguir consultar tranquilamente. Obrigada, prof. Tá, eu que te agradeço, viu, porque as tuas perguntas, eu sempre falo, às vezes as pessoas têm vergonha, eu falo porque eu sou eterna estudante. Eu tinha, um tempo atrás, um pouco de receio e talvez timidez, né, para fazer perguntas. E aí eu percebi que, às vezes, quando eu me atrevia a perguntar alguma coisa, era dúvida de outra pessoa. Então, quer dizer, olha a contribuição que a gente está fazendo. Às vezes a pessoa fica com dúvida e fica com vergonha de perguntar. Então, eu te agradeço quando tu pergunta, e eu não tenho, como às vezes, como saber todas as coisas, né? É um número vasto de leis, enfim. Por mais que eu estude, né? Mas se eu não souber, também eu vou atrás e a gente descobre juntos, eu aprendo e vocês aprendem. Tá? Então, eu quero te agradecer quando tu faz as perguntas e estimular os outros colegas a perguntarem também.